Bom, vamos começando aqui mais uma videoaula, né? Desta vez vamos aqui continuar falando, né, na verdade, de trigonometria na circunferência e de círculo trigonométrico, parte 3, tá? Nossa aula 7. Vamos lá então. Assim como eu falei das funções trigonométricas de seno, cosseno e tangente, nós vamos ver nesse vídeo aqui que existem outras funções trigonométricas, que são elas a secante, né, que é 1 sobre o cosseno, a cossecante, que é 1 sobre o seno, e a cotangente, que é 1 sobre a tangente, ou ainda, né, cosseno de x sobre seno de x. Dessa forma, então a secante é o inverso do cosseno, a cossecante é o inverso do seno e a cotangente é o inverso da tangente. E temos aqui algumas observações, né? Por exemplo, que a secante de x não terá valor definido quando o cosseno de x for zero, né? Uma vez que não existe divisão por zero, tá? Senão ficaria aqui 1 sobre zero, né? Isso aqui não existe, tá? Mesma coisa para a cossecante, nesse caso quando o seno for zero, e da cotangente quando a tangente for igual a zero, tá bom? Então, essas são as outras funções trigonométricas aí, secante, cossecante e cotangente. Bom, vamos falar sobre adição e subtração de arcos. Então nós já sabemos os valores das funções trigonométricas para os ângulos notáveis, né? 0, 30, 45 e 60 e seus simétricos, né? Que nós vimos na aula anterior. Além dos ângulos de 90 graus, 180, 270 e 360 graus. Através da adição ou subtração desses ângulos, podemos determinar novos valores de seno, cosseno e tangente. Aí nós temos aí algumas fórmulas, tá? Temos essas duas fórmulas aqui para o seno, essas duas fórmulas para o cosseno e duas fórmulas para a tangente. Beleza, galera? Bom, são fórmulas que não são difíceis de decorar, tá? Existem alguns métodos, né? Frases que você fala para decorar essas fórmulas. A do seno é o seguinte: você pode utilizar a seguinte frase: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. O sinal daqui é o mesmo do de lá. Ou seja, isso significa o quê? Que o seno de A mais B é o seno de A vezes, né? Lembrando que aqui a gente tem uma multiplicação. Aqui e aqui, ó. Seno de A vezes cosseno de B, mais seno de B vezes cosseno de A. Então essa frase ela ajuda um pouco a memorizar, né? Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, seno A cosseno B, seno B cosseno A. O sinal daqui, ou seja, esse sinal aqui de mais, ele vai ser o mesmo aqui desse lado da igualdade. Ou seja, quando for seno da soma, você vai ter uma soma aqui. E quando for seno da diferença, você vai ter uma diferença aqui, né? Uma subtração, tá bom? Então essa é a frase que é usada para decorar, vamos dizer assim, essa fórmula, né? Essas duas fórmulas, na verdade, né? A do seno da soma e do seno da diferença. O cosseno, nós também temos o cosseno da soma e o cosseno da diferença. Aí a frase é a seguinte: cossa A, cossa B. Troca, ou seja, troca o sinal sem saber. Entendeu? Então é cossa A. Essa frase é meio estranha, né?
mas ela ajuda muito a gente decorar. Então, cossa A, cossa B. Troca, no caso aqui, né? Troca o que? O sinal, né? Sem saber. Aí esse sem saber é como se fosse seno A vezes seno B. Certo, gente? Então é mais uma frasezinha aí para poder decorar. E essa da tangente, ela é uma frase um pouco estranha, né? Ela é o seguinte, ó. Tem gente amando, tem gente beijando. Então, tangente de A, tangente de B. Tem gente amando e beijando. Essa aqui já é um pouco mais difícil de decorar, né? Mas ela é como se fosse tem gente, né? Tangente, certo? Amando A. Tangente A. Tem gente beijando. Ou seja, tangente de B. Esse seria o 1, né? Tem gente amando e beijando. Então essa segunda frase aqui, essa segunda parte, é como se fosse a multiplicação do tangente de A com o tangente de B, tá bom? Então vamos recapitular as frases, tá? A do seno, minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Seno A, cosseno B cosseno A. O sinal daqui é o mesmo do de lá. Aí a frase do cosseno é essa aqui, ó. Deixa eu marcar ela aqui. Cossa A, cossa B, troca sem saber. Esse troca significa que se for cosseno da soma, vira uma diferença. E se for cosseno da diferença, vira uma soma. Então, troca o sinal sem saber, tá bom? E a da tangente é, tem gente amando e tem gente beijando. Tem gente amando e beijando. Aí aqui, vamos só anotar aqui ao sinal, ó. Quando for tangente da soma, aí você tem soma em cima e subtração embaixo, certo? Soma em cima, subtração embaixo. Ah, gente, eu esqueci de trocar aqui. Tá errado. Tá, aqui é o menos, tá? Vou trocar lá no arquivo para não ir errado para vocês. Aí quando for menos aqui, ó, tangente da diferença, aí você tem o menos em cima e o mais embaixo, tá bom? Então tangente da soma, mais em cima, menos embaixo. Tangente da diferença, menos em cima e mais embaixo. E use a frase aí para ajudar a decorar, né? Memorizar, né? Vamos usar a palavra memorizar. Uma palavra menos forte. Memorizar a fórmula. Entendeu? Então vamos aplicar isso, né? Vamos aplicar essas fórmulas a alguns casos aqui. Então já tem até feito, né? Então, por exemplo, eu quero achar, na verdade, o seno de 15 graus. Bom, o seno de 15 graus, a gente não vai conseguir descobrir ele, né? Pela circunferência trigonométrica, pelo círculo trigonométrico, né? Porque pelo círculo trigonométrico, a gente sabe os simétricos daqueles três ângulos notáveis, né? De 30, 45 e 60 graus. Né? Cada um deles tem três ângulos simétricos que a gente pode descobrir. O 15 não é um deles, tá? E também tem aqueles que a gente já sabe só de olhar no círculo trigonométrico, né? Que é o de 0, 90 e 270, tá bom? Então esses ângulos aqui a gente já sabe, né? Mas a gente vai usar eles aqui, ó, tá? Para descobrir o seno de 15. Por exemplo, seno de 15 graus, 15 é a mesma coisa que o quê? Que é a subtração entre 45 e 60. Eu poderia usar aqui também, se eu quisesse, 60 menos 45, que também dá 15, tá? Tanto faz. Mas por que usar 45 menos 30? Porque são dois ângulos que eu sei o seno e sei o cosseno. Então, jogando na fórmula, né, vai ficar seno de 45 vezes cosseno de 30, né? Lembra? Seno A, cosseno B, menos, ó, o sinal daqui é o mesmo do de lá, lembra?
seno B, seno B, cosseno A, tá? Então, minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, seno A, cosseno B. O A, quem está fazendo o papel do A é o 45. E o papel do B é o 30. Seno A, cosseno B, menos seno B, cosseno A. Tá bom? Aí eu já botei aqui a resposta. Mas, como que chegamos nesse valor, né? Vamos fazer aqui. Então, seno de 45 menos 30 é igual a seno A vezes cosseno B, o B no caso 30, né? Menos seno B vezes o cosseno A. Seno de 45 dá raiz de 2 sobre 2, vezes o cosseno de 30 que dá raiz de 3 sobre 2, menos o seno de 30 que dá 1 meio, né? Vezes o cosseno de 45 que também é raiz de 2 sobre 2. Então aqui multiplica em cima, embaixo, embaixo. Então vai ficar raiz de 6 sobre 4 menos raiz de 2 sobre 4. Lembrando que quando a gente tem duas raízes multiplicando, a gente multiplica os números e deixa dentro da mesma raiz, né? Como os denominadores são iguais, eu posso jogar tudo para dentro da mesma fração. Então vai ficar raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4, chegando então ao resultado, né? Isso aí, se você fizer na calculadora, vou fazer aqui rapidamente. Vamos ver quanto é que vai dar. Tem que dar um valor bem pequeno, né? Raiz de 6 menos raiz de 2 dividido por 4. Vai dar 0,26 aproximadamente. Tá bom? Tá? E isso também pode ser observado no círculo trigonométrico, né? Que o seno de 15 dá um valor pequeno, né? Próximo a zero, porque a abertura do 15 graus é pequena, né? Vamos agora ao cosseno de 75 graus. Então, para achar o cosseno de 75 graus, a gente vai usar o cosseno da soma desses dois arcos aqui, de 45 e de 30 graus. Os mesmos, né? Que eu usei no caso anterior. Só que a diferença agora é que é a soma, né? Entre eles. E que eu vou achar o cosseno e não o seno. E vamos lembrar da fórmula, né? Ó, cossa A, cossa B, troca sem saber. Então, cosseno de A vezes cosseno de B, né? Então, mais vira menos, sem saber, seno de A, tá bom? E olha só, por sorte, nós vamos achar o mesmo valor. O mesmo valor que a gente encontrou aqui, né? E é uma coincidência, tá, galera? Lembra daquele resultado que nós temos, né? Deixa eu ver onde que eu vou fazer aqui. Que o seno de x é igual ao cosseno de 90 menos x. Ou seja, se eu tenho dois ângulos, né, x e 90 menos x, esses ângulos são chamados de ângulos complementares, ou seja, a soma deles dá 90. Então, por exemplo, 15 mais 75 não dá 90? Então significa que o seno de um vai ser igual ao cosseno do outro e vice-versa, tá bom? Aí nesse caso a gente vai chegar no mesmo resultado, raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Vamos fazer aqui, ó. Então, o cosseno de 75 graus é o cosseno de 45 graus mais 30 graus. Como que é a fórmula do cosseno da soma? Cossa A vezes cosseno de B, cossa B. Troca, então mais vai para menos, troca sem saber, ou seja, seno A vezes seno B. Certo? Então vai ficar cosseno de A, raiz de 2 sobre 2, vezes cosseno de B, que é raiz de 3 sobre 2. Menos seno de A, que é raiz de 2 sobre 2, vezes seno de B, que é 1 meio. Aí multiplica aqui, vai ficar 4. Vai ficar raiz de 6 sobre 4, né? De novo. Menos raiz de 2 sobre 4.
Então a gente chega no mesmo resultado do caso anterior. Então raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Esse é o cosseno, aproximadamente 0,26 também, né? O cosseno de 75 graus, tá bom? E tangente de 7π sobre 12. Aqui eu fiz uma mudança, tá? Ó. Esse 7π sobre 2 eu transformei em graus. Aí basta você substituir o π por 180, né? Isso vai dar 105 graus, tá, gente? Pode confiar que vai dar isso. Façam os cálculos aí para vocês verem, né? Então, a tangente de 7π sobre 2 é igual a tangente de 105 graus. Tangente de 105 graus a gente não vai saber, né? 105 não é um ângulo notável. Porém, 105 é o que? É o 60 mais 45 graus. Então, a gente tem aqui uma soma, uma tangente da forma tangente de A mais B. Aí a fórmula é tangente amando, tangente beijando. Tangente de A mais, né, ó, o primeiro sinal de cima é o mesmo daqui, tá bom? Tangente de A mais tangente de B. 1 é 1, tá? Aí o sinal agora troca, né, vai para menos. Tangente amando e beijando. Então, aqui vai ser a multiplicação. Em cima é a soma ou a subtração, né? E embaixo é o sinal diferente do de cima, né? Esses sinais aqui são diferentes. E a multiplicação da tangente de A com a tangente de B, tá bom? O resultado vai dar esse aqui, vai dar aproximadamente menos 2 menos raiz de 3, aproximadamente menos 3,7, certo? Vamos ver como é que a gente chega nesse resultado de menos 2 menos raiz de 3. Então a tangente de 105 graus vai ser a tangente de 60 mais 45, né, que são valores que eu já sei a tangente. Aí vamos lá, vamos tentar de novo fazer a fórmula aqui. Tangente amando, tangente de A, mais, repete o sinal, tangente beijando, tangente de B. Aí troca o sinal. Tangente amando e beijando. Tangente de A, tangente de B, tá bom? O 60 faz o papel do A e o 45 o papel do B. Vamos lá. Tangente de... Essa aqui é um pouquinho mais chatinho, tá? Da tangente, que a gente vai ter fração com frações em cima e embaixo. Então a gente vai ter que sempre ter muito cuidado para fazer essas de tangente. Então a tangente de 60 é só raiz de 3, né? Raiz de 3 mais tangente de 45, que é 1. Embaixo, 1 menos tangente de 60, que é raiz de 3, vezes a tangente de 45, que é 1. Acabou que nesse caso aqui, né, por sorte, as tangentes de 60 e de 45 não são frações, né? Agora, se eu fosse usar de 30 graus, por exemplo, aí eu teria fração envolvida, né? Mas, então, ainda bem aqui que vai facilitar nossos cálculos, tá? Então, aqui vai ficar raiz de 3 mais 1 em cima, né? Repete. Não dá para somar, né? Você não pode somar esse 3 com esse 1, porque um está fora da raiz, o outro está dentro. E embaixo vai ficar 1 menos raiz de 3. Beleza, não tem como fazer nada em cima nem nada embaixo. Então por que a resposta deu menos 2 menos raiz de 3? E aqui a gente encontrou essa expressão aqui. Porque aqui a gente pode racionalizar. O que é racionalizar? O denominador, no caso. É transformar esse número de baixo num número racional. Como a gente tem uma subtração, a gente vai multiplicar em cima e embaixo pela soma. Tá certo? Pela soma. Então vai ficar o seguinte, o produto da soma pela diferença é sempre o que? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então vai ficar 1 menos 3, tá bom? É sempre assim, tá? Quando você pega dois números e multiplica a soma desses dois números pela diferença desses dois números,
você encontra o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O quadrado de 1 é 1 e o quadrado de raiz de 3 o quadrado de raiz de 3 é o próprio 3, tá bom? E em cima você tem a mesma coisa sendo multiplicada, né, ela vezes ela mesma. Então isso aqui vai dar uma outra regrinha, né, que é o quadrado da soma, que é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então vai ficar o quadrado do primeiro, quadrado de raiz de 3, que é 3, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais 2 raiz de 3 vezes 1, mais o quadrado do segundo, que é 1. É isso mesmo. Aí vai ficar então 4 mais raiz de 3, mais 2 raiz de 3, desculpa. Dividido por 1 menos 3, que dá menos 2. Aí se eu dividir tudo por menos 2, vai dar justamente aquele valor lá, ó. Esse 2 corta com esse 2 e esse 4 também. Então vai ficar menos 2, né? Que é 4 dividido por menos 2. E aqui vai dar menos 1. Então menos 1 raiz de 3, menos raiz de 3. E menos 2 aqui foi cortado, certo? Então chegamos lá no resultado lá, né? Aproximadamente menos 3,73 a tangente de 105 graus, tá bom? Então beleza, falamos aí sobre soma de arcos, soma e subtração de arcos, né? Vamos falar aqui agora sobre as identidades trigonométricas. As identidades trigonométricas são várias, infinitas. Eu posso obter várias identidades trigonométricas. As principais, as mais usadas são... Essa primeira aqui a gente vai usar muito mesmo. Ela tem até um nome específico, que é a relação fundamental da trigonometria, que diz o quê? Se você pega o seno de um ângulo e eleva ao quadrado, mais o quadrado do cosseno desse mesmo ângulo, você chega como resultado 1, tá bom? Dessa 1 aqui, a gente chega nessas outras duas identidades, tá? A da secante e a da cossecante. Essa segunda fala aqui, a secante ao quadrado menos a tangente ao quadrado dá 1. E a terceira identidade aí, cossecante ao quadrado menos cotangente ao quadrado igual a 1, tá bom? Essas duas aqui, vocês não precisam necessariamente decorar, porque as duas saem do resultado dessa, tá bom? Quer ver, ó? Deixa eu demonstrar aqui para vocês, ó. Por exemplo, se você pega secante ao quadrado de x menos tangente ao quadrado de x, isso vai ser o quê? Lembra o que é a secante? Secante é o inverso do cosseno. Então vai ficar 1 sobre o cosseno ao quadrado menos a tangente, que é seno sobre cosseno. Isso vai dar justamente, ó, aqui a coisa é a mesma, né? O denominador é o mesmo. E aqui em cima vai ficar 1 menos seno ao quadrado. Só que 1 menos seno ao quadrado, ó, se você olhar aqui, se você isolar o cosseno ao quadrado, você vai cosseno ao quadrado para o outro lado negativo, né? É justamente 1 menos seno ao quadrado. Então isso aqui é a mesma coisa que cosseno ao quadrado de x dividido pelo cosseno ao quadrado de x, que dá 1. Certo? Então a gente demonstrou aí a segunda identidade trigonométrica, né? Que é a secante ao quadrado menos a tangente ao quadrado igual a 1. E de maneira análoga, deixa eu dar uma descida aqui, a gente pode demonstrar 3 também, ó. Cossecante ao quadrado de x menos cotangente ao quadrado de x. Substituindo, né, a cossecante, que é 1 sobre o seno, menos a cotangente, que é o inverso da tangente, né? A tangente é seno sobre cosseno, então a cotangente vai ser o cosseno sobre o seno. Aí aqui vai dar a mesma coisa, né? Seno ao quadrado de x no denominador, já que ele é igual. Em cima, 1 menos cosseno ao quadrado de x. Aí a gente vai pegar de novo aqui
a identidade 1 lá, né? E agora só que a gente vai isolar o seno. E passa o cosseno para o outro lado, negativo. Então, seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, a gente pode substituir isso aqui por seno ao quadrado de x. Que dividido por seno ao quadrado de x vai dar, corta, 1. Beleza? Então, demonstrada aí as identidades 2 e 3, vamos partir agora para um exercício resolvido aqui. Demonstre que isso aqui tudo é igual a 1, tá? Nem sempre, tá, pessoal? Esse lado direito da igualdade é 1, não. Eu vou ter outras identidades trigonométricas, que esse lado direito pode ser outra coisa sem ser 1. Mas nesse caso aqui, a gente tem que demonstrar que todo esse lado esquerdo dá 1. Então vamos lá. Então, 1 menos cosseno ao quadrado vezes cotangente ao quadrado mais 1. 1 menos cosseno ao quadrado, nós vimos aqui que é igual a... Eu fiz isso até aqui, ó. 1 menos cosseno ao quadrado dá seno ao quadrado. E cotangente ao quadrado mais 1 ser cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado mais 1. Aqui eu tiro a MMC, vai ficar assim, né? Aqui eu repeti. Aí aqui, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá quanto? 1. Então, no fim das contas, eu tenho seno ao quadrado de x vezes 1 sobre seno ao quadrado de x. Posso cortar aqui, chego na resposta aqui, aqui seria, tá bom? Que é 1. E com isso a gente chega então ao fim da nossa aula, tá bom, pessoal? Então nós vimos aqui nessa aula que existem outras funções trigonométricas, além do seno, cosseno e tangente, né? Que nós temos também aí a secante, secante, cossecante e cotangente, tá certo? Nós vimos também que o arco duplo, né? Aliás, desculpa, o arco duplo não. Que a subtração e a adição de arcos têm fórmulas definidas, né? Para o seno, para o cosseno e para a tangente. E nós vimos também aí que nós vimos algumas identidades trigonométricas. A principal delas é que o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado é igual a 1, tá bom? Então, com essa aula aí, gente, a gente consegue finalizar a nossa lista 3 de exercícios, tá bom? Que seriam as questões 13 e 14 somente, tá? Então, tentem fazer lá as questões, tá bom? Lembrando mais uma vez, tá, pessoal, que na quarta-feira, amanhã, vai ter a aula de dúvidas da estagiária, tá bom? A partir das horas, da Sara, tá certo? E na sexta vai ter o nosso atendimento, tá bom? Nosso plantão de dúvidas. E podem, lógico, tirar dúvida das outras questões também, tá bom? Assistam aí, reassistam os vídeos das aulas 5 e 6 e esse da aula 7 também para conseguir resolver toda a lista, tá bom? Então é isso aí, pessoal, vamos chegando ao final da nossa aula. Espero que tenham gostado e até uma próxima oportunidade. Valeu!